Não, a pergunta que fica é a seguinte, diante disso. Datena vai desistir da candidatura a prefeito? É isso que a população agora quer saber, depois do que aconteceu. Depois de ser expulso do debate da TV Cultura por arremessar uma cadeira no candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, o apresentador José Luiz Datena, do PSDB, diz que não vai desistir de sua candidatura e vai se manter na disputa até o fim. Em conversa com jornalistas, o candidato tucano afirmou ter se sentido agredido por declarações do ex-coach durante o debate. Diz também que sua reação foi humana e que não pôde se conter. O ex-coach acusou o jornalista de ter assediado sexualmente uma mulher em 2019. O Marçal acusou o Datena de ter assediado sexualmente uma mulher em 2019. E aí o Datena não se conteve. Vamos começar com o Davi Andrade. Você acha que o Datena faz bem de prosseguir até o final e parece que ele não se arrependeu do que houve? Ele não se arrependeu pela entrevista dele, ele falou que foi uma falha impossível, né? Ele cometeu um ato que ele não conseguiria evitar. Bom, eu fico aqui pensando, viu, mano, até no que você disse, em relação a essa questão da ideologia, né, dos programas, enfim, do alinhamento dos partidos, dos candidatos a algum tipo de ideologia, e é um campo cinzento mesmo, né, porque a gente não sabe, não tem proposta na mesa, a gente não sabe qual que é a intenção daquele candidato, né? Mas eu fico me perguntando mesmo, olhando para o multipartidarismo no Brasil, a gente consegue identificar algum partido, de fato, que tem uma ideologia pré-determinada? Talvez mais a esquerda, o PSOL, né? Nem o PT, eu acho que o PSOL tem mais alinhado à doutrina da esquerda mesmo, e hoje talvez o Novo, né? Um Novo incorpore mais a ideologia liberal, conservadora da direita. Fora isso, é uma salada de frutas. É uma salada de frutas. Os partidos, na verdade, são bandeiras de aluguel. É isso que acontece. São bandeiras de aluguel que vivem de partilha do fundo eleitoral, né, mano? Então, assim, eu acho também muito difícil a gente identificar nos candidatos que tipo de ideologia, além da falta de propostas, né? Que tipo de ideologia eles seguem diante dessa sala. O que é o PSDB hoje? O que é o PSDB hoje? Né? Ninguém sabe dizer. O Marçal é candidato pelo MDB, não é isso? PRTB. PRTB. Que partido é esse? Grande marca do PRTB. Que partido que é esse? Né? Pois é. O Aerotrem. E aí? Então, esse candidato é o quê? Ele se alinha ao quê? Ah, não, mas ele é partidário. É partidário, mas tem lá uma bandeira de aluguel que serve para ele, para a candidatura. Então, assim, eu acho que é um ambiente muito cinzento mesmo para a gente definir. E aí, Capês, eu quero devolver com uma pergunta para vocês que estão aqui em São Paulo. Se Datena sai da campanha, sai da disputa, esses votos dele migram para Boulos? Naturalmente migrariam para Boulos, porque ele já se manifestou lá, né, em algum momento, aliado a Boulos, né? O Mano já quer responder. Então, Mano, o Henrique Krieger disse aqui, já alguns nossos telespectadores estão participando, que de fato o Datena falou no debate que foi filiado durante 25 anos ao PT. Sim. Agora, o fato de ele ser ao PT, ele estar conversando com o Boulos, ele estar próximo ao Boulos, isso faz com que as pessoas que gostem dele sejam também de esquerda? Essa é a questão. Para onde vai migrar esses votos? Veja, o que já está acontecendo? Vamos lembrar que no começo dessa disputa, Datena pontuava melhor nas pesquisas do que atualmente. O que as pesquisas mostram hoje? Que o eleitor do Datena está migrando para o Pablo Marçal, inclusive. Então, assim, isso é a representação do eleitor da esquerda paulista. Eu acho uma visão problemática essa. Eu acho que seria uma simplificação incorreta. Agora, será que num eventual, diante dessa confusão, Datena vai ser capaz de recuperar algum eleitor que era dele e que migrou para o Pablo Marçal? Acho muito difícil. A gente vai precisar acompanhar qual vai ser o movimento e a resposta do cidadão paulistano a essa pergunta nas próximas pesquisas. O que eu desejo como alguém que quer ver uma possibilidade de debate de ideias, que isso não gere ganhos para nenhum dos envolvidos nessa baixaria. Muito bem. Henrique Krieger, ele foi depois, logo em seguida, aqui o Emerson Tawil. Agora, é difícil saber se um candidato é de direita ou esquerda, agora estamos com 14 horas e 29 minutos, é difícil a gente saber se um candidato é de direita ou de esquerda. Tem 29 partidos aqui.
muitos já dizem que o PT já não é um partido de esquerda totalmente. Então eu pergunto a você, Henrique Kriegner, essa indefinição faz com que seja irrelevante se o Pablo Marçal está no PRTB. Os partidos são como um táxi, um Uber, que você pega para ir daqui até ali. Não tem ideologia, então pouco importa se o presidente do partido é isso ou aquilo. As pessoas entendem que o partido é cada vez menos relevante. Eu estive, com o tempo que eu estive num determinado partido, tinha gente tanto de direita quanto de extrema esquerda. Então, como você vê essa questão? Sim. Eu não vejo tanta dificuldade assim em identificar os candidatos, especialmente esses que estão na linha agora, sobre os que são de direita e os que são de esquerda. Especialmente se a gente descer um pouco mais a conversa para candidatos talvez conservadores e candidatos do que se chamam aí da ala mais progressista. O que eu vejo é que sim, os partidos não representam. Concordo com vocês nesse sentido. O partido não é o filtro. Então não dá para a gente dizer, olha, os filiados a este partido são candidatos de direita. O que a gente tem que ver para além das propostas, são os valores defendidos, quais são os posicionamentos que eles colocam. E uma das vantagens que nós temos agora com as redes sociais é que todos esses candidatos, acho que aí com exceção da Marina Helena, mas todos os principais candidatos são extremamente midiáticos e já estão aí à frente das câmeras por um certo período de tempo. O Ricardo Nunes não tem esse perfil naturalmente, mas por ser prefeito de São Paulo, ele consegue. Então, a gente consegue avaliar muito da trajetória do que foi sendo construído. No início, o Datena, a imagem que o cidadão paulistano tinha era daquele combatente do crime organizado, né? Por conta do programa de TV, as pessoas tinham ali, até achando que essa seria uma das pautas principais dele, só que ele nem menciona esse ponto. Então, eu concordo com o Mano quando fala desse início, que as pessoas tinham uma expectativa a respeito do Datena. Sangrou, porque justamente as pessoas viram o que era o Datena e qual era a plataforma de fato que ele estava propondo, que não tem nada a ver com o que era o esperado, mas eu acredito que esses que permaneceram aí com o Datena, porque ele sangrou, mas não zerou, né? Então, esses que permanecem ainda se agradam talvez com essa plataforma mais centro-esquerda e esquerda que ele tem apresentado por aí. E nisso a dúvida fica para onde vai. Eu não acredito que vá para Boulos, também não acredito que vai para Marçal. Acho que deve ir ou para Nunes, se bobear, escorrer um pouquinho para Tabata. No primeiro turno, né? Agora, se ele desistir da campanha. Bom, o fato é que o Marçal já não perdeu tempo, claro. E logo após o ocorrido, ele, Pablo Marçal, usou suas redes sociais e tem milhões de seguidores para expressar sua indignação. Aí falando de por que todo esse ódio, escreveu uma publicação no Instagram, onde compartilhou uma foto comparando sua agressão aos atentados sofridos por Jair Bolsonaro em 2018 e Donald Trump em 2024, inclusive um outro ontem. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Até hoje não ficou bem explicada essa facada. Enquanto o ex-presidente norte-americano foi alvo de um atentado a tiros que passou raspando a orelha dele durante um comício na Pensilvânia este ano. Os dois estiveram à beira da morte, Trump e Bolsonaro, porque foi muito grave o atentado. Após a agressão, Pablo Marçal foi socorrido e levado de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês. Em vídeo divulgado por sua equipe, o influenciador Pablo Marçal aparece deitado em uma maca, usando máscara de oxigênio. Bom, meu querido Emerson Tawil, eu não sou médico para avaliar o que possa ter acontecido, a intensidade da cadeirada. Agora o Pablo Marçal está começando a usar isso nas suas redes sociais, então. Aquilo que o Mano disse, a esquerda explora melhor, mas parece que o coach também sabe trabalhar bem essa matéria, não? Meu querido doutor Emerson Tawil. Pois é, Capês, ele domina essa arte das redes sociais e sem conteste. O grande problema é ficarem dando murro em ponta de faca. Ele está num mundo em que ele domina, que ele faz o que ele quer. Essa é a grande verdade. O grande perigo, eu acho, que é quando você esbarra muito, quando você está muito alinhado à dramaturgia, isso pode uma hora escorregar e cair por terra. E se comparar ao atentado de Donald Trump e de Jair Messias Bolsonaro, são as referências que ele busca. É algo que trouxe uma comoção muito grande, de um modo geral, até os que não compactuam com as ideias tanto de Trump como do Jair Bolsonaro. É lógico, isso também faz parte da estratégia de trazer esse público para ele. O grande problema é que talvez ele incorra aqui, do meu ponto de vista, meu parco conhecimento aqui, é de que ele pode incorrer nos mesmos erros em que, do meu ponto de vista, como eu disse, Jair Bolsonaro e Donald Trump, que acabou esbarrando, que é essa coisa de ter os extremos, né? Ou você ama ou você
odeia. E eu acho que, nesse momento eleitoral, eu acho que Pablo Marçal atingiu já o pico, né, de sucesso, podemos dizer assim, porque era um cavalo paraguaio e hoje deponta aí como um possível prefeito, né, a candidatura de Pablo Marçal. Talvez até em primeiro turno, como ele mesmo fala, e isso eu acho que era o momento agora de você tentar estabilizar e encontrar aquele público sazonal que está nesse inteirinho dos extremistas, que ainda é um público muito grande, e aproveitar isso em seu favor. Essa é a grande ideia que falta do meu ponto de vista, porque ele não reina no mundo político, é a primeira vez que ele está experimentando as urnas, está indo muito bem porque ele domina a área pela qual ele fez questão de levar e conduziu todos os outros e estão fazendo, do meu ponto de vista, tudo aquilo que ele pretende fazer, está fazendo com primazia e está à vanguarda, sem dúvida alguma. Bom, Mano Ferreira, essa questão dele, do atentado, dele trabalhar esse atentado, você acha que ele vai trabalhar direito isso? Porque as pesquisas estão também absolutamente imprevisíveis. A pesquisa retrata um determinado momento no qual ela é feita. Só que as eleições estão atingindo um nível de imprevisibilidade jamais visto antes. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o Jair Bolsonaro ganharia do Geraldo Alckmin, que tinha uma coalizão ampla de partidos e tempo de televisão? Quem imaginaria também que com quase 600 prefeitos, Rodrigo Garcia perderia a eleição para Tarcísio de Freitas? Então, esse nível de imprevisibilidade, você acha que pode permitir ainda reviravoltas nessa campanha? Sem dúvida, a eleição só se decide na urna. Pesquisa indica a tendência de momento. O resultado, só na urna, o eleitor é soberano e pode mudar de ideia até o segundo antes de apertar a tecla verde do confirma. Essa comparação do Marçal com os atentados contra Trump e Bolsonaro, na minha visão, é absurda e desrespeitosa. Porque, ora, vamos lembrar o contexto de cada uma das agressões. Claro, todas as agressões absolutamente absurdas, intoleráveis e condenáveis. Mas, no caso de Marçal, ele estava, logo antes, cometendo também uma agressão verbal, acusando o seu adversário político de um crime sem qualquer prova desse crime. Isso também, inclusive, é outro crime, né? Imputação falsa de um crime a alguém, uma imputação sem provas. Esse era o contexto. No momento em que Datena está se aproximando dele e ele observa que Datena está pegando uma cadeira, o que ele diz para o Datena? Vem. Ou seja, comparar esta situação com a facada é como dizer que o Bolsonaro, de alguma forma, olhou para o Adélio Bispo e disse, venha, ou que o Trump, no meio do seu comício, avistou de longe o atirador e disse, atire em mim. Ou seja, é absurdo, são situações completamente diferentes. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, o fato é o seguinte, em política, às vezes, mais vale o que parece ser do que realmente é. E o fato é que o Pablo Marçal conseguiu novamente, havia a última pesquisa, ele estava já em terceiro. Ou seja, na pesquisa, Instituto de Alta Credibilidade apontava o Ricardo Nunes já despontando e o Boulos com 0,4 atrás e um pouquinho abaixo o Pablo Marçal. Com essa reviravolta, ele cria de novo um case, cria de novo um fato que pode recolocá-lo nesse tumulto eleitoral. Haja frieza para tomar uma cadeirada, hein, Henrique? É verdade. Até na última pesquisa aí na parte estimulada, né, da Veritas, ele sai já como o primeiro. Isso foi antes da cadeirada também. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Ele não foi um ataque, muitos ali falando sobre o sistema contra o disruptivo e coisa do tipo. Não é isso. Não foi um ataque contra as ideias defendidas pelo Marçal, muito menos contra o posicionamento do Marçal. Foi um ataque pessoal, uma provocação entre dois indivíduos que aconteceu ali. Essa é a grande diferença que a gente precisa reforçar sempre, porque com o Trump, com o Bolsonaro, as ideias que ele representa, o posicionamento que eles têm, essa é o que está se comprovando, especialmente nesse último do Trump, mas não nesse sentido do que a gente viu ontem. Isso aí é tirar realmente a seriedade do que está acontecendo. E nós temos que olhar agora, Capês, porque realmente o cenário está feio, o cidadão paulistano está ficando cada vez mais incomodado e se cria um mundo nas redes sociais que não é o mundo real. Antigamente a gente usava as redes sociais e via as redes sociais
como um retrato da realidade que você experimenta na rua, na interação com as pessoas. Hoje você está vendo um mundo à parte, que tem as suas leis à parte, as suas narrativas à parte, que não tem conexão alguma com o mundo real. Isso é perigoso, porque isso aí é o mundo esquizofrênico que a gente está vivendo.